Olá, escorpianos e escorpianas! Bem-vindos a mais um vídeo de tarô aqui do canal. Bem-vindos a todos vocês a mais um videozinho de tarô, mais uma leiturinha semanal. Esses dias também saiu videozinhos de opções, então vou deixar aqui no card, caso vocês queiram assistir também, ter mais uma leiturinha complementar aí pra vocês, né? Mais uma mensagenzinha extra. Às vezes vocês estão pensando numa questão específica, esses videozinhos são ótimos para dar uma ajudinha, um direcionamento também. Certo, escorpianos, se você não é inscrito ainda, então te convido a se inscrever no canal, a fazer parte aqui, né, junto com a gente dessa comunidade de pessoas que gostam de tarô. Então você pode se inscrever aí, que toda semaninha tem videozinho novo, toda semana tem coisa nova saindo. Então, se você gosta de tarô, você vai gostar de acompanhar o canal também, certo? Então vamos lá ver que tarôzinho aqui tem pra vocês no dia de hoje. Sai alguma cartinha. Dia úmido, parece que essas cartas de tarô, elas grudam. Que meu Deus. Vamos lá ver. 8 de pentáculos. E ó, escorpianos dedicados. Pagem de espadas. Cuidar, escorpianos, com o que vocês falam por aí. A carta do mago. O 3 de espadas. Eita, escorpianos. E a carta da estrela, que no fundinho a gente tem Cavaleiro de Paus. Então aí provavelmente tem muitos escorpianos aí, né? De forma geral aí, indo em busca de mais autoconhecimento, indo em busca de mais sobre si próprio, né? Mais sobre se dedicando em si mesmo, se dedicando a estar mais conectado consigo mesmo do que efetivamente outras coisas relacionadas a outras áreas da vida, né? Então vai ter muitos escorpianos aí focados, mas, né, nessa parte assim deles mesmos, de descobrir muito o seu poder pessoal também. Isso é uma coisa que vai conectar muito mais aí para vocês desenvolverem e se focar um pouco mais nisso como uma forma, né, de estar crescendo aí de forma pessoal. Bem interessante. E até interessante que tem essa carta do 8 de Pentáculos, que é uma carta que fala justamente disso, sabe? De estar focado em uma determinada coisa, estar focado em algo específico, de não estar deixando tanto as coisas ao redor, tantas outras áreas da vida, ó. Tá vendo que ele olha só para uma moedinha, tem um monte, eu vou botar bem pertinho da câmera. Tem um monte de moedinha em cima, cheia de teia de aranha, porque ele não tá dando atenção para aquelas. Tá numa específica, então é como se vocês estivessem focando numa área da vida bem específica, numa área da vida mais que tá chamando mais atenção de vocês agora. E aí, por essa carta de Cavaleiro de Pentáculos, provavelmente é vocês focando mais em vocês mesmos, nesse autoconhecimento, em vocês terem esse crescimento pessoal, essa questão assim de vocês desenvolverem o pessoal de vocês. E é algo que é extremamente importante, a gente sabe, né, o quanto isso é importante, o quanto isso faz diferença na nossa vida pessoal e o quanto isso vai ajudar vocês para ter autoconhecimento, né? Vocês seguirem a vida de vocês. Essa minha iluminação aqui, ela não tá legal. Vocês viram que começou o vídeo mega iluminado, agora ela já tá só pela misericórdia divina. E é isso, vai ficar assim porque é o que tem pra hoje. Enfim, nós temos um pajem de espadas aqui também e provavelmente tem muitas coisinhas bobas que estão irritando vocês, tá? Eu acho que assim, ó, como vocês querem focar especificamente em determinadas coisas da vida de vocês, vocês se irritam com algumas coisas. Às vezes comentários de pessoas vocês já se irritam, às vezes vocês até caem em fofoca e coisa assim do tipo. Eu vejo muito como vocês não querendo muito ficar ali fazendo coisas que não é do interesse de vocês não estando com muita vontade de lidar com coisas que não é do interesse de vocês, de lidar com pessoas que não pensam igual, sabe? Muito nesse sentido. Eu só acho que vocês têm que tomar cuidado para não julgar muito o outro, tá? Não julgar muitas coisas que o outro faz, o pensamento do outro, as atitudes, tá?
de vocês ficarem mais ligados disso, de não acabarem julgando um pouco o outro e falando até um pouquinho mal do outro, tá? De tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido. Certos escorpianos. E a gente tem a cartinha do mago aqui, né? A gente tem essa cartinha do mago, como se você... Sabe o que eu acho? Que assim, ó, quando você começa essa parte de focar mais em você, você abre muito esse leque para você desenvolver novas coisas, sabe? De você desenvolver novos caminhos. É como se você procurasse... Eu não acho que estão se abrindo portas, até porque a gente tem uma carta de 3 espadas aqui, mas eu acho que você procura novas oportunidades, sabe? Você tem procurado novas oportunidades para sua vida. Seja vida amorosa, seja vida financeira, você tem procurado novas oportunidades para você desenvolver aquilo que você sabe fazer, aquilo que você é bom, ou de você começar um novo relacionamento diferente, sabe? Você tem procurado e você tem se sentido preparado. É muito isso também, sabe? Ao mesmo tempo que você tem procurado por novas oportunidades, você tem se sentido muito preparado para começar coisas novas, para começarem, né, uma nova vida, num novo relacionamento, num novo trabalho. Você tem se sentido muito preparado. Mas o que parece aqui pelas cartas é que assim, ó, você tem se sentido muito preparado, mas você ainda vai se decepcionar em algumas coisas, sabe? Você tá preparado, mas as coisas ainda não vão ser como você planeja, como você espera, sabe? Você ainda vai enfrentar algumas decepçõezinhas, você ainda vai enfrentar alguns conflitos, algumas coisas que vão ser diferentes daquilo que você espera, sabe? Essa é a impressão que dá aqui nas cartas. Mas assim, ó, quando vem essa carta da estrela aqui no fundo, é como se te dissesse, sabe? Por mais que determinadas coisas ainda não estão sendo como você quer, as coisas ainda não estão acontecendo como você gostaria, talvez, se você conseguir, se você se conectar com seus mentores, se você manter a fé, se você escutar a sua intuição, mas principalmente se você se conecta com seus mentores, se você pede ajuda deles, escuta aquelas coisas que eles têm para te falar, porque eles têm muitas coisas para falar, talvez você consiga lidar melhor com essa jornada, sabe? Talvez você consiga ter um melhor direcionamento de onde ir para poder prosseguir essa jornada de autoconhecimento, essa jornada de descobertas novas para sua vida, sabe? É meio que se você tenta fazer muito sozinho, você tenta ir muito sozinho, porque até essa carta do Pajem de Espadas é muito isso, sabe? É você, às vezes, ter uma certa prepotência de que você consegue fazer tudo sozinho, sabe? E aí você se decepciona, porque você não consegue alcançar aquilo que você gostaria, sabe? É muito de tomar cuidado com isso às vezes, sabe? De você ter essa prepotência de não achar que você pode fazer tudo que você quer sozinho e não precisar de ajuda de ninguém. E eu não digo nem de pessoas físicas, às vezes, de pessoas, né, de outros seres humanos, mas dos seus mentores, muitas vezes, dos seus anjos e coisas assim do tipo. Então é muito isso, de talvez você achar que você não precisa da ajuda de ninguém e aí você se decepciona. Então talvez se você se conecta, talvez se você pede ajuda, talvez se você amplia um pouco mais a sua mente, você consegue seguir de uma forma bem melhor nesses caminhos que você tem pretensão. Certo, escorpianos? Vamos ver uma mensagenzinha do Osho, então, para vocês, para finalizar essa leitura. E, ai, gente, essas cartas estão tudo colado, essa umidade. Eu moro muito no sul do país e aqui essa época do ano é bem úmido. Começa a ficar bem úmida essa época do ano. Aí é chuva, 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 chuva. As cartas de tarô grudam tudo. Os mofos nas paredes. As roupas não secam no varal. Ó, saltou lá do outro lado da mesa. Vê se eu posso. Até sair do foco aqui pra vocês. Ai, meu Jesus. Ó, a cartinha do reconhecimento. Que interessante. Que interessante. Olha só que legal. Vocês têm muito essa necessidade, eu acho, às vezes, né, escorpianos, de estarem sendo vistos, né, de estarem sendo notados, de executarem uma coisa que faz diferença, onde vocês conseguem ser colocados numa posição de, nossa, ainda bem que fulano fez isso, uau, como fulano faz isso bem. É uma necessidadezinha, assim, que mostra aqui, sabe, como se vocês
fizessem tudo isso por vocês, mas ao mesmo tempo vocês querem ganhar aquela aprovação, sabe? A aprovação. E vendo essa carta, me vem assim muito de vocês tomarem um pouco de cuidado com isso, tá? De vocês fazerem coisas esperando a aprovação dos outros, de vocês tomarem atitude esperando aprovações, né? Vocês esperando meio que uma autorização do outro de dizer, não, tu fez bem, não, tu não fez. Então tomem muito cuidado com isso, porque às vezes é nesses momentos que vocês se decepcionam. Às vezes é nesses momentos que as decepções vêm. Você não tem que fazer para agradar o outro, você não tem que fazer para o outro achar que você fez bem, você tem que fazer por você. Muitas vezes você está se colocando em posições desconfortáveis por esperar uma aprovação alheia, sabe? Que não é necessária. Então tome cuidado, escorpiano. Tome cuidado da forma como você quer que esse reconhecimento venha. Forma como você quer que essas coisas fluam na sua vida. Toma muito cuidado com isso, para você não se magoar, você não se chatear e para você não viver na sombra daquilo que os outros esperam de você e não do que você realmente quer viver. Certo, escorpianos? Essa é a mensagenzinha aqui para vocês. Espero que ajude vocês de alguma forma, essa mensagem. E nos vemos na próxima semana. Então, na próxima semana tem mais leitura e a gente se vê na próxima semana. Certo, escorpianos? É isso para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!